A paz do Senhor a todos. O meu nome é Edna, eu moro na cidade de Pedregulho, interior de São Paulo, e gostaria de compartilhar uma visão que o Senhor me deu em dezembro do ano de 2014. A visão foi a seguinte: eu levantei de manhã, como de costume, fiz o café da manhã, e eu estava de férias no meu serviço, então eu voltei para a cama para tentar dormir, só que eu não conseguia dormir. Então eu orei um pouco e me deitei. Então a terra começou a tremer, o chão tremia muito, eu me balançava toda em cima da cama e eu tinha aquela sensação de que eu não estava dormindo, que eu estava acordada. Então eu pedi para o Senhor, eu disse assim: Senhor, se isso é uma visão, por favor pare, porque eu não estou aguentando. E na mesma hora que eu clamei a Deus, a visão parou. Então eu estava arrepiada, muito assustada. Eu me ajoelhei no chão novamente, orei e disse o seguinte para o Senhor. Eu disse: Senhor, me mostra o que o Senhor quer me mostrar, mas me faça entender o que eu vi. Então novamente eu me deitei na cama e o terremoto começou tudo de novo. Só que dessa vez eu pude ver que Deus estava comigo, porque eu olhei na minha filha estava deitada, dormindo calmamente. E o terremoto estava acontecendo, mas nada acontecia com ela. Então eu fiquei calma e o Senhor me levou a uma estrada. Eu estou falando que o Senhor me levou porque eu percebia que tinha alguém comigo, mas eu não podia ver ninguém. Mas eu sabia que tinha alguém comigo. Eu fui levada a um lugar que é num sítio na zona rural aqui da cidade que eu moro. Isso eu posso garantir com certeza porque eu conheço o lugar. E de lá eu podia ver a cidade toda cheia de fumaça. Parecia que estava tendo uma guerra lá. E eu olhava para o alto do céu e eu via uma fumaça igual àquela quando jogaram a bomba em Hiroshima, na cidade de Hiroshima, no Japão. Então eu ficava pensando se aquilo ali era uma guerra, mas eu tenho certeza que sim, que era uma guerra, porque eu nunca vi tamanha destruição. E eu olhava ao longo do caminho e eu vi um homem vestido de capa preta, não vi o rosto, não sei bem se era um homem, se era um demônio, eu creio que seja um demônio. Não sei dizer se era um demônio ou até mesmo um anjo, não sei, enviado pelo Senhor para... Não sei bem dizer, então eu não posso garantir o que eu vi, se era um anjo, se era um demônio. Só posso afirmar que eu vi que esse ser usava uma capa preta e tampava o capuz da capa preta, tampava o seu rosto, eu não pude ver nada do rosto. Só senti uma presença muito maligna quando esse ser se aproximava de mim. E a capa preta dele arrastava no chão, ele andava a passos largos na minha direção. E quando faltavam 100 metros para ele chegar perto de mim, eu comecei a clamar a Deus para ele não chegar perto de mim, porque eu estava com medo. E eu fui levada para um outro lugar, que é numa farmácia aqui da minha cidade. E lá eu vi uma grávida que me olhava, eu não conheço essa grávida. E ela já estava com a barriga bem grande, aparentava ter uns 7, 8 meses de gravidez. E não entendi, porque eu vi aquela grávida naquela hora. Aí eu fui levada a um outro lugar novamente. Eu estava num supermercado aqui da minha cidade e novamente eu vi a mesma grávida que olhava para mim, passando a mão na barriga. E novamente eu fui levada para um outro lugar. Eu não posso dizer bem se o que eu vi era uma inundação ou se foi um tsunami.
não posso dizer com certeza o que o Senhor me mostrou nessa visão, se era uma inundação ou se era uma tsunami. Mas posso garantir que eu vi muita gente morrendo, muita gente mesmo. E quando eu ia pedir para o Senhor me falar o que estava acontecendo, quando eu ia perguntar para Ele por que aquelas pessoas estavam passando por aquela situação, o Senhor me mostrou um homem tentando salvar o seu filho. Essa criança parecia ter por volta de 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses por aí. E essa criança estava sobre os ombros do seu pai, e o seu pai lutava bravamente para tentar sobreviver com o filho, e ele afundava, e eu vendo aquilo, e aquilo me agoniou muito. Eu fiquei muitos dias, eu fiquei 3 dias sem dormir quando eu tive essa visão, porque só Deus sabe o que eu vi. E eu vi também muitas águas. Eu não sei, eu nunca vi tanta água também na minha vida, a não ser a água do mar. E quando eu ia perguntar para o Senhor a causa do sofrimento, Ele me mostrou na tela do meu celular este homem que estava tentando salvar a criança, e uma voz me dizia assim: eu estou mandando tudo isso, não é por isso, me mostrando aquele homem sofrendo com a criança. E aí essa mesma mão passou o dedo sobre a tela do celular. Aí apareceu 2 homens barbudos se beijando, e a voz me disse assim: eu estou mandando tudo isso, é por isso. E eu fui levada a um outro lugar, eu fui levada numa igreja, e nessa igreja havia um pastor que ele pregava sobre Jesus, ele repreendia, e as pessoas não davam ouvido à pregação, as pessoas pareciam não estar ouvindo o que aquele pastor dizia. E eu via que elas dormiam, elas colocavam a cabeça na mesa, assim, porque elas estavam todas sentadas numas mesas, como se fosse carteira de escola, aquelas escolar mesmo, e todas elas estavam vestidas roupas de cor cinza, todas de vestes de cor cinza, inclusive eu também. E eu tentava ficar acordada, eu queria ouvir a pregação, mas era um sono insuportável. Eu não entendia porque eu estava com tanto sono se eu queria ouvir a pregação. Então eu me despertei daquela visão e eu pude entender o seguinte, que essas coisas que o Senhor me mostrou virão sobre a humanidade num futuro próximo, eu creio que já esteja bem próximo. E a farmácia que eu vi, que eu estava lá dentro, é que vai faltar medicamento. E eu dentro de um supermercado, é que vai faltar alimento. E a grávida são as dores que se aproximam, as tribulações que virá sobre a igreja. E a cidade que eu via de longe, eu creio que seja uma guerra que estava vindo. E as pessoas dormindo dentro da igreja, eu creio que seja o que está acontecendo hoje dentro das igrejas. Os irmãos eles andam adormecidos espiritualmente. Quando a gente fala de Jesus, as pessoas viram as costas para a gente. Ninguém quer saber de nada. Então eu creio que seja isso. E se alguém tiver uma visão mais clara sobre tudo que eu vi, que esclareça. Eu não queria compartilhar esse sonho porque eu já contei a muitas pessoas, fui taxada de louca, muita gente da minha família virou a cara comigo, muita gente riu da minha cara. Eu sofri uma perseguição muito grande devido a essa visão, mas eu quero compartilhar porque eu quero que quando o Senhor volte para nos arrebatar, eu tenha cumprido com aquilo que Ele me mostrou. Eu não quero ocultar nada de Deus.
Se Deus me deu essa visão é porque Ele quer que eu passe adiante. E é essa visão que eu queria passar para todos os irmãos. Fique na paz. Que Deus abençoe a todos.